Declaro aberta a terceira reunião ordinária da 7ª Legislatura da Câmara Mirim de Itaiópolis, neste dia 27 de maio de 2026. Cumprimento aos vereadores mirins, vereadores, servidores da Casa, público em geral e quem nos acompanha em redes sociais. Convido o primeiro secretário, vereador mirim Christopher Pereira, para proceder à verificação da presença no plenário. Carlos Eduardo, Davi Marciniak, Emanuele Aparecida Radek, Ezequiel Lucas Conceição Lima, Fábio Liz, Isis Vitória Master, Janaíne Chorney, Luiz Miguel, Renato Colasso. Convido a segunda secretária Emanuele Aparecida Radek para realizar a leitura do trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, participar da vida política na forma da lei e buscar refúgio, auxílio e orientação. Este artigo ressalta a importância da liberdade, do respeito e da participação das crianças e adolescentes na sociedade, garantindo seu desenvolvimento de forma digna, segura e participativa. Solicito ao primeiro secretário, Christopher Pereira, que proceda à leitura da segunda sessão ordinária da 7ª Legislação da Câmara Mirim, realizada dia 29 de abril de 2026. Ata da segunda sessão ordinária dos vereadores mirins da 7ª Legislatura da Câmara Municipal Mirim, realizada aos 29 dias do mês de abril do ano de 2026. Sob a presidência da vereadora mirim Emanuele Aparecida Radek e sendo secretariado pelo vereador Luiz Miguel. A hora regimental foi registrada a presença dos seguintes vereadores mirins: Carlos Eduardo, Christopher Pereira, Davi Marciniak, Emanuele Aparecida Radek, Ezequiel Lucas Conceição Lima, Fábio Liz, Isis Vitória Master, Janaíne Chorney, Luiz Miguel, Renato Colasso. Após verificada a existência de quórum regimental, o presidente iniciou os trabalhos da reunião e solicitou ao segundo secretário, vereador Fábio Liz, para efetuar a leitura de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Seguindo a pauta do dia, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador mirim Luiz Miguel, para efetuar a leitura da ata da primeira sessão ordinária dos vereadores mirins, realizada no dia 1º de abril do fluente ano. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, foi realizada a leitura dos expedientes recebidos e expedidos pela secretária da Casa. Indicação número 7 e 8, 2026. Proposituras apresentadas pelo vereador mirim Renato Colasso. Indicação número 9 e 10, 2026. Proposituras apresentadas pelo vereador mirim Carlos Eduardo. Indicação número 11 e 12, 2026. Proposituras apresentadas pela vereadora mirim Emanuele Aparecida Radek. Indicação número 13, 2026. Propositura apresentada pelo vereador mirim Luiz Miguel. Indicação número 14, 2026. Propositura apresentada pelo vereador mirim Christopher Pereira. Passando ao grande expediente, reservada a palavra livre, onde foi concedida primeiramente a palavra ao vereador mirim Carlos Eduardo. Iniciou sua fala cumprimentando a presidente da sessão, os demais vereadores mirins, os vereadores presentes, os alunos da Escola de São João Batista, as demais autoridades e o público que acompanha os trabalhos, especialmente pelas redes sociais. Em seguida, apresentou 2 indicações ao Poder Executivo. Na primeira, solicitou a instalação de uma lixeira na entrada da comunidade de Rio Antinha, tendo em vista que não há coleta de lixo no local e os moradores precisam depositar seus resíduos na entrada da comunidade, atualmente diretamente no chão, o que pode causar problemas de saúde pública e poluição ambiental. Na segunda indicação, solicitou a instalação de uma lixeira na entrada da comunidade de Bituvinha, entre os quilômetros 88 e 89, pelas mesmas razões expostas anteriormente, considerando a ausência de coleta de lixo e os riscos decorrentes do descarte inadequado dos resíduos. Ao final, pediu apoio ao seu padrinho vereador Edson Alcione da Silva, as suas proposições, agradeceu a atenção de todos e desejou um excelente dia.
Inscrito para a oratória, o vereador mirim Christopher Pereira cumprimentou a presidente da sessão, os demais vereadores mirins, as autoridades presentes, os estudantes da Escola de Educação Básica São João Batista e o público em geral. Na oportunidade, apresentou a indicação número 14, 2026, por meio da qual solicitou ao seu vereador padrinho, Osmar Taucher, apoio junto ao Poder Executivo para melhorias da quadra de areia na Praça Central de Itaiópolis. Entre as solicitações, destacou a necessidade de colocação de mais areia na quadra, visando proporcionar maior segurança aos usuários, bem como a instalação de um bebedouro e de um banheiro público nas proximidades, a fim de oferecer melhores condições para a prática esportiva e o lazer da população. Em seguida, fez referência ao mês da conscientização sobre o transtorno do espectro autista, lembrando o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril. Destacou a caminhada promovida pela Escola de Educação Básica Virgílio Várzea, em parceria com a Prefeitura Municipal, ressaltando a importância do evento para ampliar a inclusão e o respeito às pessoas autistas. Também manifestou satisfação com a criação da Associação de Autistas de Itaiópolis. Ao final, agradeceu a oportunidade de se manifestar e desejou a todos um excelente dia. Na sequência, o vereador mirim Luiz Miguel cumprimentou os demais vereadores mirins, os vereadores presentes, as autoridades e o público em geral. Na oportunidade, apresentou indicação em favor da Escola Municipal Rio da Estiva, solicitando ao Poder Executivo a instalação de tabelas de basquete na quadra coberta da unidade escolar. Destacou que, embora a escola já disponha de quadra esportiva, ainda não possui estrutura adequada para a prática da modalidade, sendo atualmente utilizadas adaptações improvisadas, o que pode comprometer a aprendizagem e a segurança dos alunos durante as aulas. Ressaltou que a instalação das tabelas de basquete será de grande importância para as aulas de educação física, contribuindo para o desenvolvimento esportivo dos estudantes e proporcionando melhores condições de prática, com mais segurança e qualidade. Ao final, agradeceu a atenção de todos e desejou um bom dia. Inscrito para a oratória, o vereador mirim Renato Colasso cumprimentou os demais vereadores, os vereadores mirins, as autoridades e o público que acompanha a sessão, presencialmente e pelas redes sociais. Em seguida, apresentou 2 indicações. Na primeira, solicitou ao Poder Executivo a instalação de uma lixeira de maior capacidade no lado externo da escola, tendo em vista que as 2 lixeiras atualmente existentes não comportam todo o volume de resíduos produzidos. Destacou que, em razão disso, parte do lixo acaba sendo depositado no chão, onde é espalhado por animais, contribuindo à poluição no meio ambiente. Na segunda indicação, solicitou a realização de limpeza em torno da EEB Odir Zanelato e, se possível, a construção de uma calçada entre o muro e o meio-fio. Ressaltou que, em dias de chuva, o local fica alagado, aumentando o risco de escorregões e quedas por parte dos alunos. Ao final, agradeceu a atenção de todos. A vereadora mirim, Emanuela Aparecida Radek, cumprimentou os demais vereadores mirins, os vereadores presentes, as autoridades, professores, alunos da Escola de Educação Básica São João Batista e o público que acompanha a sessão. Na oportunidade, fez reflexão sobre o Dia Mundial da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, celebrado em 2 de abril, destacando a importância da inclusão, do respeito às diferenças e da valorização das particularidades das pessoas autistas. Ressaltou que a conscientização é fundamental para garantir a igualdade de oportunidades nos ambientes escolares, profissionais e sociais, bem como promover uma convivência mais acolhedora e respeitosa. Enfatizou ainda que atitudes como paciência, escuta e compreensão fazem grande diferença na vida das pessoas autistas e de suas famílias, e que a construção de uma sociedade mais justa e humana depende do compromisso de todos com a inclusão. Ao final, agradeceu a atenção de todos e reforçou a importância de ampliar o conhecimento sobre o autismo e de promover uma sociedade cada vez mais acolhedora e inclusiva. Esgotados os assuntos que motivaram a realização da presente sessão ordinária, o presidente encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos que acompanharam e convocou os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 27 de maio de 2026, às 14h30. Emanuela Aparecida Radek, presidente. Luiz Miguel, primeiro secretário. Agradeço a leitura efetuada pelo primeiro secretário. Coloco em discussão a redação referida à ata.
Em votação, os vereadores que estiverem de acordo com a ata permaneçam como se encontram. Declaro aprovada a segunda ata, sessão ordinária da Câmara Mirim. Solicito ao primeiro secretário a proceder à leitura do expediente recebidos e expedidos. Ofício número 84/2026, CMI. Itaiópolis, SC, 22 de maio de 2026. Ao excelentíssimo senhor Ivan Reg, prefeito municipal de Itaiópolis, Santa Catarina. Solicitação de visita institucional dos vereadores mirins da 7ª legislatura à Prefeitura Municipal. Atenciosamente, Ederson Vermont. Ofício número 85/2026, Câmara Municipal de Itaiópolis. Itaiópolis, Santa Catarina, 22 de maio de 2026. Aos excelentíssimos senhores Dr. Gilmar Nicolau Lang, juiz de direito da comarca de Itaiópolis, Santa Catarina. Dr. Pedro Roberto de Comain, promotor de justiça da comarca de Itaiópolis, Santa Catarina. Solicitação da visita institucional dos vereadores mirins da 7ª legislatura ao Fórum da comarca de Itaiópolis, Santa Catarina. Atenciosamente, Ederson Vermont. Comarca de Itaiópolis, 25 de maio de 2026. Prezados, de ordem do diretor do Fórum, Dr. Gilmar Nicolau Lang informa estarmos de acordo com a visitação da data mencionada. Atenciosamente, Diogo Partala, chefe de secretaria do Fórum. Indicação número 16/2026. O vereador mirim, Davi Marciniak, propõe ao seu padrinho, o vereador Ederson Vermont, a possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal a realização da construção de uma rampa de acessibilidade para pessoas com deficiências na entrada principal do pré-escolar Abelinha Feliz. Itaiópolis, 26 de maio de 2026. Atenciosamente, Davi Marciniak. Indicação número 17/2026. O vereador mirim, Carlos Eduardo, propõe ao seu padrinho vereador Edson Alcione da Silva a possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de uma tampa de concreto sobre a Boca de Lobo, localizada entre o posto de saúde e a Cressol de Moema, às margens da rodovia SC 477. Itaiópolis, 26 de maio de 2026. Atenciosamente, Carlos Eduardo. Indicação número 18/2026. O vereador mirim, Carlos Eduardo, propõe ao seu padrinho Edson Alcione da Silva a possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal a colocação de brita na entrada localizada ao lado dos Correios e da Cressol da comunidade de Moema. Itaiópolis, 26 de maio de 2026. Atenciosamente, Carlos Eduardo. Indicação número 19/2026. A vereadora mirim Emanuela Aparecida Radek propõe à sua madrinha vereadora Sandra Patrícia Veiga Mirek a possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal a realização da poda dos galhos das araucárias localizado nas proximidades da Escola de Educação Básica São João Batista. Itaiópolis, 26 de maio de 2026. Atenciosamente, Emanuela Aparecida Radek. Indicação número 20/2026. O vereador mirim Fábio Liz propõe ao seu padrinho vereador Celestino a possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal a realização de manutenção e substituição das tampas de 3 galerias pluviais localizadas nas proximidades da Escola de Educação Básica Antônio Blaskowski. Itaiópolis, 26 de maio de 2026. Atenciosamente, Fábio Liz. Indicação número 21/2026. O vereador mirim Ezequiel Lucas Conceição Lima propõe ao seu padrinho vereador Emerson Gabriel a possibilidade de indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de calhas nos locais que ainda não possuem esse sistema na Escola Municipal Renascer. Itaiópolis, 26 de maio de 2026. Atenciosamente, Ezequiel Lucas Conceição Lima. Agradeço ao primeiro secretário pela leitura. Passamos ao grande expediente do dia. Convidamos o assessor jurídico dessa Casa Legislativa, Dr. Antônio Eloy Coasque Passarelli, para explanar sobre o tema Os Três Poderes. Um cumprimento à presidente da Câmara de Vereadores Mirins, em seu nome a todos os vereadores mirins. Cumprimento ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Fátima, presente,
a todos os demais presentes aqui nessa sessão de vereadores mirins. É sempre uma honra ter a oportunidade de poder falar com os vereadores mirins que estão iniciando uma trajetória importante na vida de uma democracia. Por mais, eventualmente, que tenha uma polarização atual política, sempre é importante lembrarmos que a democracia ela se faz com pensamentos diferentes. Não precisamos concordar sempre com as pessoas. Nós temos o nosso ponto de vista, mas precisamos, sim, respeitar a posição de cada um, né? Se observarmos dentro da Câmara de Vereadores, nós temos hoje 9 vereadores, né, que fazem parte de partidos políticos. Nem todos são do mesmo partido político, e isso é excelente. E hoje aqui já foi lido que vocês vão fazer as visitas, não? Como todo ano são feitas visitas no fórum e também na prefeitura. Me solicitaram para falar sobre a questão dos 3 poderes para vocês. Então, é um tema um pouco complexo, mas vou tentar traduzir numa linguagem bem simples, de uma maneira bem sucinta e rápida em relação à questão dos 3 poderes. Hoje nós vivemos num Estado democrático de direito que, na nossa Constituição, estabelece que todo poder emana do povo. Como que esse poder emana do povo? Através do voto. Então, nós exercemos a nossa democracia quando vamos até as urnas e elegemos o nosso presidente, os nossos deputados, senadores, prefeitos e vereadores. Então, nós temos a composição no nosso Estado de Direito de 3 poderes, que são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E aqui no Brasil, se vocês observarem, nós temos a figura do presidente, né? Se vocês lembrarem, não são todos os países que têm essa figura do presidente, né? Nós temos ainda, atualmente, a figura de rei, monarcas, né? Temos monarquias. Então, nós aqui no Brasil, nós temos o sistema presidencialista, ou seja, elegemos um presidente para exercer o chefe do executivo. Países como a Espanha, a Inglaterra, nós temos os reis, a monarquia. Eles, através do seu primeiro-ministro, fazem ainda o comando geral do país deles. O conceito de 3 poderes, né, nenhum Estado tem como conviver, se não existir esses 3 poderes. E nós, aqui, eles, conforme diz a Constituição, eles são necessariamente harmônicos e independentes. Ou seja, cada um vai ter a sua função, mas eles precisam trabalhar em harmonia para que todo o nosso país ande em conformidade. Então, nós temos alguém que executa, alguém que faz as leis e alguém que controla para ver se essas leis são efetivamente aplicadas. Nós temos o poder legislativo. Então, o poder legislativo, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer as leis. Então, todo o projeto de lei que é apresentado pelo presidente vai passar pelo Congresso Nacional e pelo governador, pela nossa Assembleia Legislativa e, em nível de município, aqui pela Câmara de Vereadores. Essas leis vão ser analisadas pelos legisladores e aprovadas. Então, esse poder ele vai dizer como que vai se ditar as regras. A título de curiosidade, né, nós temos aqui na cidade de Itaiópolis, nós temos hoje, atualmente, 9 vereadores. Pela nossa Constituição Federal, nós já podemos ter, pela quantidade da população, que isso se rege de acordo com a quantidade da população, então nós podemos hoje, atualmente, no município de Itaiópolis, podemos ter 11 vereadores. Mas não podemos aumentar, isso vai significar mais custos. Pode ser visto por esse lado? Pode, mas se nós colocarmos mais pessoas, vão ter mais mentes pensantes e vai ter mais ideias que podem ser trazidas. Em nível estadual, nós temos, hoje, atualmente, 40 deputados estaduais,
que também são eleitos pelo povo. E temos 513 deputados federais. Desses 513 deputados federais, nós temos aqui, que representam Santa Catarina, representam o povo catarinense, são 16. A quantidade de deputados federais, eles são de acordo com o tamanho da população de cada estado. Se o estado é mais populoso, vai ter mais deputados. Então, nós, Santa Catarina, temos 16 deputados dos 513. Já a questão dos senadores, nós temos um número fixo, que são 81. Por que há essa diferença? Porque os senadores, eles representam o Estado. Eles não representam o povo. Eles estão para representar o Estado. E já os deputados, eles estão para representar o povo, ser a voz do povo lá no Congresso Nacional. E em relação aos senadores, nós temos uma particularidade. Nós, como são 81, são 3 por estados, então nós temos 3, sendo que eles têm um mandato de 8 anos. Exercendo um mandato de 8 anos, eles não são substituídos a cada 8 anos, os 3 juntos, né? Eles são uma equipe. Então, como eles representam o Estado, sempre tem que ter um lá que vai representar e ficar por mais 4 anos. Então, eles se elegem para 8 anos, mas troca-se 2 de uma vez e depois, na próxima eleição, 1. Então, é dessa forma que é feito para o Estado sempre ter a sua representatividade no Congresso Nacional. E aqui uma curiosidade em relação à questão da arquitetura do Congresso. Não sei se vocês já repararam ou lembram como que funciona lá o Congresso. A imagem do Congresso Nacional, né? Que nós temos, vamos falar assim, uma tigela levantada, né? Num do lado e outra uma tigela baixada. Vocês sabem por que foi pensado dessa forma, não? Porque a arquitetura foi desenhada dessa forma? Aonde que ficam localizados os deputados e os senadores? Esse é só a título de curiosidade. Então, assim, quando foi pensada nessa arquitetura, naquela parte onde está, vamos chamar de tigela, assim, para baixo, naquele lado ficam os senadores, porque eles estão representando o Estado e vão conferir as leis. Do outro lado, que é um sistema mais fechado, são 81 e eles conferem as leis. Do outro lado, que está voltado para cima, ficam os deputados federais. Por quê? Porque eles vão receber a instrução do povo, estão representando o povo e estão recebendo a voz do povo para traduzir isso em legislação. Então, até na arquitetura, essa questão foi pensada, né? Representantes do povo e representantes do Estado. E aí nós temos também a questão do poder executivo, né? Aqui, em nível municipal, nós temos o poder executivo, que é representado na figura do prefeito municipal. Em nível federal, o presidente, né? E em nível estadual, o governador. O que eles fazem? Eles estão para executar as atividades. Então, muitas pessoas, às vezes, cobram dos vereadores, mas por que o vereador não manda colocar pedra lá na minha rua? Ou por que ele não manda fazer uma escola ou construir? Não. Quem faz isso é o prefeito. Então, os vereadores, quando vocês solicitam, até nas indicações de vocês indicam ao chefe do executivo para que coloque pedra, indiquem ao chefe do executivo para que faça uma rampa na escola. Então, a partir do momento que indica, quem vai executar é o chefe do executivo. Certo? Então, é o prefeito, ele que executa. Os vereadores, eles têm a obrigação de fazer a indicação e fiscalizar o prefeito, além de legislar. E aí nós temos a questão do poder judiciário. O poder judiciário, ele serve basicamente para controlar e gerir os conflitos da sociedade. Então, temos a figura da deusa Temis segurando a balança. Por quê? Porque deve haver um equilíbrio. Então, alguém vai ter que dizer o que é certo e o que é errado. Acontece um conflito entre vizinhos, uma discussão, uma briga, um homicídio ou qualquer outra situação, alguém vai ter que chegar e dizer, isso é certo ou isso é errado, isso está conforme a lei ou não está. Então, essa é a figura do Poder Judiciário. Se vocês vão fazer a visita no Poder Judiciário, vão conversar com o Dr. Gilmar, que é o atual juiz da comarca, que até teve uma sessão solene que a comarca recebeu 70 anos
recebeu uma moção de aplauso. O doutor Gilmar está há 30 anos aqui na comarca. Qual que é a função dele? Receber os conflitos e dizer o que é, segundo a opinião dele, segundo a legislação, o que deve ser aplicado. Se não existir essa harmonia, vai haver um conflito, e quem que vai resolver? Alguém precisa resolver. Por mais que, eventualmente, num processo judicial, alguém saia desgostoso, mas existe uma decisão judicial que deve ser respeitada, independentemente da pessoa que proferiu, ele está representando o Poder Judiciário. Não é a figura dele mesmo, mas o do Poder Judiciário. E aí, na figura do Poder Judiciário, agora está bastante na mídia, o STF, né? Então, nós temos, em nível federal, que é o órgão máximo nosso do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, temos o Superior Tribunal de Justiça. Então, nessas duas situações, nós podemos, um cidadão comum, chegar com recurso até o STF ou até o STJ? Sim, podemos. Qualquer cidadão pode, desde que a matéria seja para eles. Por exemplo, feriu a Constituição, feriu um direito da criança que está previsto na Constituição. Se existe um processo e ele cabe a matéria que está na nossa Constituição, nós podemos chegar até o STF. Então, um processo aqui de Itaúpolis pode chegar até o STF na discussão. Então, nós temos, a nível federal, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça. E aí, em nível de Estado, nós temos o Tribunal de Justiça. Em nível municipal, nós não temos o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele é nível estadual. Então, temos aqui a comarca, mas ela representa o Poder Judiciário, que é estadual. Temos a figura do juiz, nesse caso aqui na comarca, e no Tribunal de Justiça nós temos a figura dos desembargadores. Então, vocês vão fazer a visita na prefeitura, vocês vão estar visitando o chefe do executivo municipal, que manda executar as obras, os serviços, administrar o nosso município. Vocês vão visitar o Poder Judiciário, eles vão visitar o juiz, os servidores, onde está sendo resolvidos os conflitos através de uma mediação. E aqui no Poder Legislativo é onde os vereadores, os 9 vereadores, eles fazem a legislação e também fazem a fiscalização do Poder Executivo. Essa estrutura desses 3 poderes, como eu disse no início, ela precisa funcionar de forma de garantir um equilíbrio, uma justiça e uma organização social. E, assim, para finalizar, nós temos que sempre pensar no bem comum da comunidade, né? Nós temos esses 3 poderes que, errando ou acertando, sempre buscam o bem comum de uma sociedade. Vão sair pessoas, vão entrar pessoas, mas os 3 poderes sempre vão estar ali. Então, as pessoas que hoje aqui estão, que estão no Executivo ou no Judiciário, elas passam por ali, mas o poder sempre está ali, porque ele vai organizar a sociedade para ter um equilíbrio, uma justiça e uma organização social. Então, assim, que cada um de nós, dentro de nossas funções, dentro de nossa responsabilidade, dentro de nossas casas, dentro de nossa escola, possamos contribuir para uma construção de uma sociedade mais justa, mais perfeita, lapidando diariamente as nossas imperfeições, os nossos problemas, e consigamos transmitir para os demais os nossos pontos positivos, para que assim possamos ter uma sociedade um pouco melhor, uma família um pouco mais evoluída e uma escola mais organizada, com bastante aprendizado. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Antônio Eloy Coasque Passarelli pelas palavras proferidas e pela importante contribuição ao conhecimento aos vereadores mirins e ao público presente. Agora passamos ao momento da palavra livre aos vereadores mirins inscritos ao oratório. Conceda a palavra ao vereador mirim Carlos Eduardo. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero cumprimentar a presidente dessa sessão,
meus colegas vereadores mirins, o presidente da casa, a vereadora Fátima, e as demais autoridades que presentes e que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais. Então, na minha primeira indicação, eu solicito ao Poder Executivo que seja instalada uma tampa de concreto em cima de uma boca de lobo que está totalmente aberta. Essa boca de lobo fica localizada entre o posto de saúde e a Cressol, ali na calçada. Como eu já disse anteriormente, ela está totalmente aberta e pode trazer risco à segurança da população que por ali trafega. Então, eu peço encarecidamente ao Poder Executivo, se for possível, colocar essa tampa vai ajudar bastante a comunidade. A minha segunda indicação, eu solicito ao Poder Executivo que seja colocado brita em um buraco na entrada ao lado dos Correios e da Cressol de Moema, porque com a entrada de muitos veículos pesados ali, acabou ocasionando nesse buraco. E em dias de chuva, esse buraco enche de água e daí dificulta a passagem dos pedestres que por ali passam. Então, com a brita ali não vai encher de água e vai facilitar em dias de chuva. Também peço apoio do meu padrinho, o Edson Alcione da Silva, e agradeço desde já. Muito obrigado e desejo a todos um excelente dia. Conceda a palavra ao vereador mirim Fábio Liz. Boa tarde à presidente da sessão, aos vereadores mirins aqui presentes, aos vereadores aqui presentes também, aos alunos da Escola Municipal Bom Jesus, ao público que está aqui também presente e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. A presente indicação que eu realizei se faz necessária devido que no ano de 2024, um pedestre, ao transitar sobre uma das tampas, que já se encontrava em condições inadequadas, se surpreendeu ao passar por cima, que, no momento, a tampa cedeu, provocando um momento de muita preocupação para toda a comunidade. Peço que a indicação seja atendida o mais rápido possível, visto que há mais de 2 anos está sendo deixado de lado a devida manutenção nessa área. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Conceda a palavra ao vereador mirim Ezequiel Lucas. Boa tarde. Presidente mirim, colegas vereadores, autoridades presentes, alunos da Escola Municipal Bom Jesus e público em geral. Bom, a instalação de calhas nos locais que ainda não possuem esse sistema na Escola Municipal Renascer. A presente indicação se faz necessária em razão das condições inadequadas das calhas atualmente existentes, bem como a ausência desse sistema em alguns pontos da escola, o que vem ocasionar transtornos durante períodos de chuva. A falta de escoamento adequado da água pluvial provoca infiltrações, acúmulo de água e umidades nas dependências da instituição, podendo causar danos à estrutura física da escola, além de comprometer o conforto e segurança de alunos, professores e funcionários. Além disso, a instalação e substituição das calhas contribuirão para a conservação do patrimônio público, prevenindo problemas futuros e proporcionando melhores condições para o ambiente escolar. Desta forma, solicita-se a realização das melhorias necessárias, garantindo mais segurança, bem-estar e qualidade para toda a comunidade escolar. Desejo a todos uma boa tarde. Conceda a palavra à vereadora mirim Emanuele Aparecido.
Boa tarde. Gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores mirins, as autoridades e o público em geral. Irei apresentar a minha indicação para esta sessão. Solicito que seja realizada a poda dos galhos de araucárias localizadas nas proximidades da Escola de Educação Básica São João Batista. A presente indicação se faz necessária, tendo em vista que as referidas árvores encontram-se muito altas e com diversos galhos secos, oferecendo riscos à segurança de alunos, professores, funcionários, moradores e demais pessoas que circulam pelo local. A situação torna-se ainda mais preocupante em dias de chuva e ventos fortes, quando há maior possibilidade de queda de galhos, podendo ocasionar acidentes e danos materiais. Ressalta-se que a realização da poda preventiva não tem como objetivo a retirada das árvores, mas sim a preservação das araucárias, espécie símbolo da nossa região e de grande importância ambiental. A manutenção adequada demonstra o compromisso do poder público com a preservação do meio ambiente, garantindo a conservação das árvores de forma segura e responsável. Dessa forma, a realização da poda contribuirá para proporcionar mais segurança à comunidade escolar e à população, além de preservar o patrimônio ambiental existente no local. Muito obrigada pela atenção. Esgotados os assuntos da presente sessão, declaro encerrada essa reunião ordinária. Agradeço a todos a contribuíram para a realização dos trabalhos e a oportunidade de presidiar essa sessão ordinária da 7ª Legislatura da Câmara Mirim, reconhecida como de suma importância para a formação de cidadão dos jovens de nosso município. Ficam convocados os vereadores mirins para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 24 de junho de 2026, às 9h30. Boa tarde a todos.